Olá, gente, muito bom dia. Já estamos no mês de novembro, hoje, dia 3/11, um dia que marca a nossa relação de fé com a mesa de Nosso Senhor posta no culto desse fim de tarde, às 18h30, na celebração do nosso culto eucarístico, e queríamos convidar você para estar conosco. Estou aqui com meu querido irmão, meu amigo querido, pastor João Silveira. Bem-vindo, João. Bom dia, meu querido bispo. Bom dia a você que está a nos ouvir. Convidamos você para participar desse momento eucarístico com a gente. É muito agradável, é um momento que nós celebramos, na verdade, a nossa redenção. Sim. E convidamos você para celebrar conosco. Se você nunca teve a oportunidade de participar de uma ceia, de estar num culto de ceia, venha livremente que você não será condenado nem censurado por isso. Nós te aguardamos aqui como membro, como irmão nosso. É dia de celebração, né, João? E nós estamos estudando o livro de Romanos. Essa é uma carta tão preciosa. Já estamos aí no capítulo 15, já prestes a terminarmos o livro de Romanos, ou a carta aos Romanos. E iniciando, eu quero, João, começar a ler o versículo 1 do capítulo 15, que é uma preciosidade no que diz respeito ao nosso trato com as pessoas que estão à nossa volta, né? E lendo aqui, ele diz assim: aqueles de nós que forem mais fortes e capazes na fé têm o dever de ajudar os que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Se temos força, é para servir, não para ganhar prestígio. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre perguntando: como eu posso ajudar? Ponto. Uma paradinha aqui. João, que preciosidade é esse texto? E como ele é bem-vindo no momento da história da igreja que nós estamos passando. Falando de prestígio, quantas vezes, por prestígio, as coisas são feitas e não necessariamente para servir? Eu vinha no meio do caminho para cá pensando em quantos esforços empreendidos por alguns, e aqui não está meu julgamento sobre quem quer que seja, mas minha reflexão sobre a possibilidade de haver alguém que se esforce tanto, não para servir o próximo, não para ser sustentação daqueles que são mais fracos, mas por pura necessidade de prestígio. Ou seja, servir ao outro servindo a si mesmo na pessoa do outro. Sim, para que o meu nome seja reconhecido. Me lembra sempre a atitude dos fariseus, que por prestígio eles pareciam ser tão zelosos. Eles não eram zelosos por Deus. O zelo deles era para eles mesmos. Lembra da ocasião em que Jesus chama a atenção deles porque eles entregam o dízimo do endro, do cominho, o maço de cheiro verde. O maço de cheiro verde, Mas se esquecem dos seus pais passando necessidade. Por prestígio, eles estavam entregando o dízimo daquilo que era tão insignificante. Ou levando ofertas vultuosas para a igreja para ser vistos e considerados como tais. Exatamente. Recebendo registro enquanto os pais em casa estavam passando miséria, né? Sim. João, essa coisa de por prestígio, às vezes é tão perigosa para o espírito do Evangelho, porque para o espírito do Evangelho não é por prestígio, não é para ganhar prestígio, não é para adquirir o respeito de quem quer que seja, é para servir ao próximo, para servir aquele chatinho que é fraco na fé, que é débil, que não tem sustentação, que Deus nos coloca ali para ser sustentação. Os mais fortes devem servir de sustentação para os mais fracos. Essa é a lição que fica para nós,
que não estou nem aí para os holofotes. Hoje tem uma prática das redes sociais que é assim: o cara, ele sai pela rua procurando alguém para ajudar, filmando, é claro, né? Aham. Para que a sua ação seja reconhecida, curtida, e assim ele aumente o número de seguidores, a monetização, né? Aumenta o valor na sua conta e ele entrega R$ 50 aqui, uma moto ali, e assim, ele não se esconde, ele está ali para mostrar que está fazendo e com isso adquirir seguidores, não é? Parece que na igreja isso não deveria ser assim, não é isso que Paulo está dizendo, não é por prestígio. Essa é a natureza humana que a gente conhece. E é por isso que Paulo está escrevendo isso para uma igreja que não era constituída apenas de romanos nem de judeus, era de universal. Talvez a igreja de Roma fosse a mais universal de todas as igrejas. Mais cosmopolita. E por isso é que Paulo escreve com mais erudição, com mais profundidade, que todas as outras cartas de Paulo ele escreve com muito mais profundidade, porque ele abrange um público de todas as estirpes. Então, ele escreve com cuidado e é muito lindo quando ele diz: sirva não como prestígio próprio, né? Na versão que eu tenho a mão diz assim: não para agradar a nós mesmos. Sim, exatamente isso. Alguns dias atrás no grupo de família eu estava escrevendo para os meus irmãos dizendo: não me julguem e nem me tenham como privilegiado entre vocês, porque se Deus me colocou dessa forma entre vocês foi para servir-vos e não para ser servido. Eu não desejo ser servido por ninguém, eu prefiro servir a todo mundo. E ontem eu li a história de um bilionário, não foi a história, um fragmento da história dele. Um bilionário brasileiro, descendente de judeu. E ele dizia: as minhas fissuras na vida são duas: ler e filantropia. Ele disse: eu costumo dizer que Deus é meu sócio. Ele me dá para me distribuir, ou seja, eu sou sócio com Deus. Ele me enche de riqueza e eu distribuo. E ele dizendo, o meu orientador espiritual me disse: cative outros que estejam na sua posição, para que também façam o mesmo, porque há muita gente que necessita. Eu achei isso lindo, ele dizendo: eu não tenho por preciosidade a riqueza que eu tenho. Eu tenho por responsabilidade distribuir e repartir com aqueles que necessitam de fato. Sim. Então, isso é um sentimento, eu não vou dizer cristão porque ele é um judeu, né? E ele não se confessa cristão, mas é um sentimento daqueles que temem a Deus. E Paulo está chamando aqui dizendo: você que teme a Deus, você que se considera forte, você que recebeu riqueza, digamos assim, recebeu riqueza, não faça dela um trampolim para aparecer quando você ajuda alguém. E Jesus já tinha dito: dá com a tua mão direita que a esquerda não saiba. Sim. Quando deres esmola, não faça tocar a trombeta e nem diga isso. Paulo está repetindo o que Jesus Cristo disse: se você pode, ajude. Se você tem condição de ajudar, ajude. E ajude não apenas com o trivial. Meu irmão vem na minha casa pedir alguma coisa, alguma ajuda, eu dou dinheiro de passagem de volta para ele. Alguém chega na tua igreja e diz: eu preciso voltar para a minha terra porque estou aqui sem dinheiro para voltar. Te procura, o teu pastor te procura. Estou falando de coisas que eu conheço de perto. Quanto é a sua passagem para a sua cidade? R$50, está aqui os R$50. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que além dos 50 que você tem que dar para ele, você tem que dar alguma coisa para ele chegar em casa e dar e alimentar a família. Você tem que levá-lo até o ponto dele pegar o ônibus. Se eu dar os R$50, ele vai desinterar ele porque ele vai ter que pegar um ônibus para chegar na rodoviária, no ponto onde ele vai pegar o ônibus para casa, o transporte para ir para casa. Então Paulo está dizendo aqui: não ajude apenas com o essencialmente necessário. Ultrapasse essa linha, porque aquele cidadão que vem te pedir, ele veio te pedir uma passagem para ir para São José dos Cacetes. E de repente é só R$100 a passagem, você pega os 100 limpinho, aquele peixinho azul, e dá para ele. Como é que ele vai chegar na rodoviária? Como que ele vai merendar no caminho?
é melhor não ter dado, que você vai fazer com que ele chegue lá passando fome. É melhor não ter dado, ele procura um outro que ele seja mais generoso. E Paulo está ensinando exatamente isso aqui. Não seja remisso na hora de fazer a sua caridade. Sim. No final do versículo 2, na Bíblia que eu leio, termina com uma pergunta: como posso ajudar? Como posso ajudar? João, vivendo nesse mundo há tantos anos, eu comecei a entender, anos atrás, que há pessoas que elas são tão fracas para viver, elas são tão inabilitadas, há uma fraqueza. Você se lembra que Jesus diz assim: os pobres vocês sempre terão eles perto de vocês. Não interessa se tem dinheiro. Sim, os pobres sempre vão estar ali. Há pessoas que não têm força para prosperar. Se nós não estivermos ali para ajudar no processo, encontrar um motivo pelo qual ou para o qual a gente deve ajudar, porque essa será a nossa missão. A questão aqui é procurar o bem-estar alheio, procurar ajudar essa pessoa, o alheio, no seu bem-estar. Há pessoas, João, que elas não conseguem se levantar da cama. Elas estão tão reféns, tão aprisionadas, e não é porque são preguiçosas, é porque falta força, falta vigor. São pobres mesmo. Não é? Pobre não significa nimiamente pobre de dinheiro, mas sim, é pobre são pobres. Pobre de mentalidade. A vida é de uma pobreza muito grande, a mentalidade é de pobreza. Se a gente não fizer o mínimo para ajudar a pessoa a sair dessa condição, ela vai ficar refém dessa miséria até o fim da vida dela. Então, como eu posso ajudar? De que maneira eu posso ajudar? É o meu posicionamento quando Deus me coloca nesse lugar de alguma vantagem, de alguma possibilidade. Às vezes eu não tenho, mas quando eu tenho, quando eu estou nesse lugar de mais forte economicamente, de mais forte emocionalmente, de influência de na mais sociedade, forte espiritualmente, mais forte socialmente, que eu assumo esse lugar, que foi um benefício que Deus me deu, a minha missão é favorecer o alheio, ser um facilitador do alheio. Essa é a posição que nós, os mais fortes, ou vós, os mais fortes, deveis praticar com relação aos mais fracos, não humilhá-los, né? Vezes, já aconteceu comigo e eu tenho aprendido, graças a Deus, a mudar isso, e essa lição aqui me fala também muito forte. É como eu falei, aquele que vem te pedir, você dá para se desobrigar da responsabilidade. Eu trabalhei na feira, vou descer um exemplo aqui muito simples, mas muito simples mesmo. Eu trabalhei na feira por tanto tempo, fui feirante. Então, alguém está passando fome, vem te pedir, semanalmente ele aparece 2, 3 vezes na tua casa te pedindo o que comer. E você diz: por que você não bota uma banca na feira para vender verdura? Eu podia botar, até quero botar. Com quanto você começa uma banca? Começa com R$300. Eu meter a mão no bolso, tirar R$300 e entregar para ele, botar a banca dele na feira. Mas nós estamos falando de pessoas que não têm habilidades para fazer a coisa. Você simplesmente jogou o seu dinheiro fora, porque você não foi procurar um espaço para ele dentro da feira, falar com o administrador, para encontrar um lugar para ele colocar a banquinha dele. Você não conseguiu comprar a mercadoria para ele vender, você não conseguiu o estabelecimento físico, a mesa para onde ele botasse a mercadoria, as verduras para ele vender. Então, você simplesmente jogou o seu dinheiro fora, porque ele não está habilitado para aquilo. E muitas vezes tudo que ele está precisando, na verdade, é que você o estabeleça, e depois dele estar ali, ele sobe quando você espanta, ele está muito melhor financeiramente que você. Bem na porta de um Mateus aqui em São Luís, tem uma moça que eu via vendendo mingau de porta em porta, andando numa bicicleta, e ela mora lá para perto de Ribamar. Ela se estabeleceu bem ali no Mateus, fazendo uma garrafa de caldo e mingau, outra de mingau, e vindo vender ali.
Dia desse, a minha esposa disse, Silveira, a Joana comprou um carro novo. A Joana está de carro novo. Chegou lá em casa cheia de alegria, dizendo que tem um carro novo. Quantas vezes ela esteve com a gente e a gente tentou dar força para ela, entendeu? Incentivá-la. Ela não está precisando de dinheiro, ela está precisando que você compre para valorizar a sua mercadoria. Eu costumo dizer que você chega num cruzamento e alguém está entregando panfleto e você fecha o vidro do seu carro e não valoriza aquilo. Tudo que aquela pessoa está precisando é que você baixe o vidro, gentilmente lhe dê um bom dia, receba aquele folheto, você está dando uma ajuda que você não estima o quanto você está valorizando o trabalho. Aí ele se sente incentivado para continuar trabalhando. Você não precisou meter a mão no bolso para tirar nada. Apenas tirou de dentro de si a energia que ele precisa, a alegria que ele precisa, o bom dia que ele precisa, o incentivo para continuar trabalhando. Sim. João, nem sempre a necessidade que o outro tem é dinheiro, ainda que sua crise possa ser financeira. Não é de dinheiro. Talvez o que esteja precisando seja de orientação para como organizar suas finanças. Eu pastoreava uma igreja anos atrás e tinha um rapaz que ele veio se queixar das dívidas dele para mim. Era mais fácil e mais rápido eu botar minha mão no bolso Pagar a conta dele. pagar a conta dele. Só que ele ganhava mais do que eu. Então tinha alguma coisa errada. E eu disse para ele, como eu posso te ajudar? O que é que você quer? Ele disse, cara, eu estou descontrolado, eu não sei mais o que fazer. Eu disse, então eu vou te ajudar. Não com dinheiro, mas com orientação. De repente, você está com a torneira aberta e gotejando num lugar que você não está conseguindo ver. Desculpa aí, disso fala Abacuque, né? Está juntando, ganhando muito e não retendo nada. Sim, não retém nada. Coloca num saco furado. Exatamente. Num bolso furado. Essa gota. Aí eu sentei com ele, com a esposa dele, com a planilha que eles não tinham, e eu criei junto com eles uma planilha. Na criação dessa planilha, nós vimos que sobrava era dinheiro. Então, por que está faltando? Ao invés de sobrar, está faltando. Então, esse dinheiro está saindo por algum lugar. E levamos ali uma semana estudando por onde é que estava vazando essa diferença que devia sobrar e não sobrava. Até que nós descobrimos, e ao descobrirmos, nós tomamos uma medida, que era organizar aquele vazamento, corrigir, fechar aquela torneira. Cara, não demorou muito tempo, o nível de prosperidade dele aumentou, ele aprendeu a controlar suas finanças e ele deu um salto de qualidade na vida financeira dele. Ou seja, ele não estava precisando de dinheiro. Quanto mais dinheiro você colocasse, mais o dinheiro ia sumir. Não era dinheiro, ele estava precisando de ajuda, de uma ajuda para esgotar esse vazamento, não uma ajuda para aumentar ainda mais o gotejamento. Então, nem sempre que as pessoas te procuram para te pedir alguma ajuda é financeira. É financeira. Eu tive um problema semelhante. Uma sobrinha minha, tio, a minha conta de luz está absurda. Eu não estou conseguindo pagar a minha conta de luz. Toda semana, todo mês, eu não consigo pagar. Imagine se eu, todos os meses que ela chegasse com essa conta de luz lá em casa, eu metesse a mão no bolso, tirasse 200, 300 reais para ajudá-la a pagar. Ela seria uma eterna dependente, né? Eu disse a ela, tudo bem, vamos resolver isso. Dei uma ligadinha para o famoso Moacir, amigo da gente. Moacir, por favor, venha aqui e me faça uma correção na instalação da casa dessa moça. Moacir veio, trocou toda a fiação, mudou toda a instalação e a conta dela reduziu pela metade e eu nunca precisei meter a mão no bolso para pagar a conta de energia dela. Ajudas que não são necessariamente financeiras, são orientações. Você contou pra gente há muito tempo a história do cowboy e do estrumo, né? Sim.
Daquele rapaz que tudo que fazia era tirar leite de manhã e pisar em excremento de vaca. Né? Sim. Essa história do cowboy é muito interessante, João, porque cowboy era apelido dele, o nome dele era Eduardo, né? Uhum. E cowboy um dia chega na minha sala, assim, chorando, dizendo que estava em situação semelhante ao excremento da vaca. Eu disse, como assim, cowboy? Aí ele me disse que todo dia tirava leite, o pé dele pisava naquele excremento da vaca, e ele sentia que a vida dele era um excremento de vaca. Eu disse, mas você não está sobre o excremento de vaca, você não é um excremento de vaca. Você está pisando em cima de uma fonte de recurso. E ele levou um susto, disse, como assim? Falei, pega esse excremento de vaca, misture com aquela terra preta lá do sítio do teu pai, vá para a avenida, ensaque esse produto e vai vender terra adubada. Você vai começar a prosperar. E ele começou a fazer isso, começou a levar mudinhas de frutíferas, e ele vendia terra adubada e mudinhas de frutíferas, né? Mangueira, goiabeira, jabuticabeira. Hoje, João, naquele mesmo lugar onde ele vendia esse excremento de vaca com a terra, está escrito bem lá assim, Horto do Cowboy. Ou seja, ele transformou aquelas fezes de vaca num negócio para ele. Hoje ele faz jardim, vende grama, vende planta, ele criou um horto. Então, às vezes o que a pessoa precisa é de uma orientação. Por isso a pergunta é, como posso ajudar? A pergunta é essa, de que maneira exatamente eu posso ajudar? Lembra da parábola da dracma perdida? Sim. O que é que ela fez? O que é que aquela mulher fez? Varreu a casa, saiu procurando, tateando, encontrando? Não. Ela colocou luz. Acendeu uma luz. No problema. Uhum. Às vezes tudo que precisa é você colocar luz na escuridão do outro. É. Foque a sua lanterna, a sua luz na escuridão do outro, e vós sois luz, disse Jesus. Sim. Coloque luz na escuridão do outro e deixe ele enxergar o caminho que ele vai caminhar, e é uma forma de ajudar. Não é automático, lógico, necessita do seu esforço, porque qualquer ajuda sem um esforço eu não considero ajuda, é um mero acaso ou uma mera formalidade. Sim. Davi disse certa vez que ele não ofereceria sacrifício a Deus que não lhe custasse nada. Lá em Isaías 58, a ordem divina é que tu repartas o teu pão com faminto. Sim. Não é que tu junte o que tu pegue cesta básica daqui, da acolá para dar para quem necessita. Sim. Repartas o teu pão. Sim, João, eu escutei uma história contada pelo pastor de uma senhora que foi pedir ajuda para pagar o aluguel. E ele disse, eu posso ajudá-la, mas mês que vem a senhora vai vir pedir de novo. A senhora quer que eu pague o seu aluguel todo mês ou a senhora quer assumir esse controle? Ela disse, mas eu não tenho dinheiro, não tenho recurso. Ele disse, olha, eu já comi os seus biscoitinhos de nata. A senhora faz o melhor biscoitinho de nata que eu já comi na minha vida. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir um negócio. Eu vou emprestar o dinheiro do pagamento do aluguel, vou emprestar um dinheiro para você comprar material para uma fornada de biscoito e nós vamos começar um negócio aqui. Comprar o forno. Na semana seguinte, ela trouxe os biscoitinhos, vendeu tudo na igreja e o pastor animava a igreja a comprar os biscoitinhos. Os irmãos da igreja deram para os seus vizinhos, receberam encomendas e ele me disse, hoje os principais shoppings do meu país têm os biscoitinhos de nata dessa senhora. Ela se tornou a mulher mais rica da nossa comunidade. Às vezes, João, tudo que a gente precisa é que alguém diga para nós, você faz biscoitinhos de natas maravilhosos, né? E dessa forma, a gente muda essa estrutura de miséria
e de pobreza da vida de uma pessoa, colocando ela no lugar da prosperidade e da riqueza, né? A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Muito bem, gente. Saímos para o intervalo já para ingressarmos no versículo 3 do capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos, que na versão que eu tenho à mão diz assim: foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não facilitou as coisas para si mesmo, evitando os problemas alheios, mas sempre estava disposto a ajudar. Assumo os problemas dos problemáticos, assim as Escrituras apresentam a questão. Ainda que isso tenha sido registrado nas Escrituras há muito tempo, estejam certos de que foi escrito para nós. Eita, Lelé. Deus quer que o seu chamado firme, permanente, combinado com o conselho caloroso e pessoal das Escrituras, venham a nos caracterizar, mantendo-nos alertas para o que ele vier a fazer. Que o nosso Deus fiel, imutável, pessoal e caloroso desenvolva a maturidade de vocês, de modo que possam estar um ao lado do outro, assim como Jesus se põe ao lado de cada um de nós. Então, seremos um coral, não apenas nossa voz, mas nossa vida cantará um hino maravilhoso, em perfeita harmonia, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. João, a vida não é feita de carreira solo. Nós estamos num grande coral, onde a vida do outro tem importância. E assim como Jesus não fugiu dos problemáticos, porque nem de nós ele fugiu, nós também precisamos ser sensíveis aos problemas que cada um tem, carrega, porque, às vezes, João, tudo que precisa é só um pequeno conselho. Às vezes, tudo que o outro está precisando é só um olhar. Eu estava assistindo ontem uma entrevista e a pessoa dizia que havia sido curada de uma dor que durante anos a perseguia. E a outra perguntou, mas como foi isso? Ela disse, um olhar. Alguém me viu. Eu me vi no olhar daquela pessoa. E ao me ver no olhar daquela pessoa, eu me senti tão valorizado que a dor que eu sentia, que brotava dessa espécie de desaparecimento de mim mesmo na vida, eu me reencontrei comigo naquele olhar. Olha, João, que coisa! Um olhar amoroso, um olhar e que nesse olhar a pessoa se viu, se reencontrou consigo e as dores se dissolveram. Eram dores psicossomáticas, é claro, mas que brotava dessa tensão do desaparecimento. Ela se viu no olhar amoroso de alguém que olhava para ela. João, tudo que às vezes a gente precisa, sabe, é estar dentro de um abraço que reinicia tudo na vida da gente, que recomeça tudo. Eu penso que há abraços que fazem a gente reiniciar a vida. Ressuscitar. Meu irmão, tira a gente da morte mesmo, João. Eu já contei para vocês sobre a história de um preso chamado Isaac Jová, que um dia deu um grito na porta do xadrez, que ele estava na cidade vizinha. Parei para pegar um documento e gritei o nome dele. Era longe, era mais de 50 metros, basicamente, de corredor. No xadrez, na penitenciária, eu dei um grito. 3 meses depois,
Eu fui buscá-lo para uma audiência e ele relembra aqui, ele diz: o Senhor chamou meu nome e eu ressuscitei. Eu estava morto dentro do xadrez, estrangeiro na cidade, sem nome, sem parentes, sem visita, sem nada, me sentia um lixo. Eu não existia mais para mim, eu não existia mais. Mas aquele seu grito, ao ouvir o som do meu nome, eu ressuscitei. Se eu estou de pé hoje, graças àquele grito que o Senhor deu. Olha que coisa, dia. hein, cara? Que coisa, João. Depois eu visitei esse cidadão na penitenciária. O que é que você está fazendo aqui? Disse, tudo que Deus está me mandando. Eu descobri que eu precisava vir parar aqui. Eu fui envolvido num crime que eu não cometi. Não fui injustiçado, eu acompanhei. E o que é que você está fazendo? Disse, a cada motim que se levanta na penitenciária aqui, eu sou chamado para me colocarem lá dentro. E me colocam e eu vou sem medo nenhum, porque eu sei que para isso eu estou aqui. Olha que coisa, hein, João? Dissolver motins. Eu transito com liberdade aqui dentro. Eu estou aqui sentado no pátio, conversando com vocês. De repente eu sou chamado e me jogam lá dentro de uma área perigosa. Eu vou lá porque eu sei que eu estou ordenado por Deus para fazer isso. E quando eu sair daqui, eu vou continuar fazendo a obra dele onde quer que ele me mande. Essa foi a expressão dele. Ou seja, um grito, uma voz, um som ecoado nos ouvidos de alguém que está acabando de morrer no cárcere. Sim. Um olhar, um grito, um aperto de mão, um levanta-te. Sim. Eu lembro que eu fui visitar um elemento, um indivíduo, lá no meio dos matos, me convidaram, Zé Bororó está morrendo. Fui lá um deles, cheguei, sentei, conversei com ele, ouvi a voz dele e disse, o que é que tu está sentindo? Não, acho que eu vou morrer. Levanta, rapaz, vai trabalhar. Um homem que fala forte, que está com essa energia todinha, não está doente, não. Você está com dificuldades emocionais. Te levanta e vai trabalhar. Você disse que eu tenho condição? Tem, sim, senhor. Levante e vá trabalhar. No outro dia, o filho me disse que ele estava na roça, trabalhando. Sim. João, uma palavra, às vezes. Uma palavra. Muda tudo. Não foi por causa da palavra que o universo caótico se organizou. Pois é. A palavra pôs em ordem o caos, não é? É interessante que Tiago diz que a grande embarcação é governada por uma pequena peça chamada leme, né? Aquele pequeno leme governa a embarcação inteira. E ele diz que assim é a língua do homem. Se um homem governa bem a sua língua, ele governa bem a sua vida. Então, às vezes, uma palavra, João, pode tirar a gente do fundo do poço e colocar a gente no topo da montanha. Uma palavra de ordem, uma palavra de ânimo, uma palavra de segurança. Eu experimentei e experimento isso na minha vida o tempo inteiro. Desde jovem que eu comecei a aprender a usar as palavras. Para mim, hoje, cada vocábulo é um código. Né? Eu tive uma professora de português na faculdade, era professora de português jurídico, chamada Geralda, uma mulher muito esperta ela. E ela uma vez dizia para a nossa turma, né? Não existem sinônimos na língua portuguesa. A sinonímia é uma figura de palavras que se parecem em sentido com a outra, mas cada vocábulo é único e expressa uma coisa que é única. Então, eu comecei a prestar atenção de que há palavras que elas estão até dicionarizadas como sinônimas, mas quando eu uso esta ou uso aquela, eu produzo efeitos diferentes ao usá-las. Sem dúvida. Elas têm mais força ou elas têm menos força, elas têm mais objetividade, a outra tem mais subjetividade, embora em sentido elas se pareçam, mas não são sinônimas. Em fonia, em grafia, mas não são sinônimas. Não são sinônimas. As que se parecem em grafia, elas são paronímias, são palavras que se parecem,
né? Se parecem na forma. E a sinonímia é aquela que se parece em sentido. Então, amar e gostar, amor e paixão, são palavras que se parecem em são sentido. Correlatas, né? mas no fundo mas não tem completa diferença entre apaixonar-se e amar-se, né? E por falar em palavra que muda, palavra que desvia a atenção, o que Salomão disse que é a palavra branda desvia o furor? A palavra dura suscita a ira. A branda desvia o furor. Quantas pessoas estão à beira de fazer uma loucura e alguém chega e, como exemplo, eu cumpri o resto da sua sentença na delegacia que eu trabalhava, um cidadão que foi condenado por assassinato. Ele tirou a vida da sua própria esposa. E o dia que ele arrumava as malas, foi chamado para cumprir a sua sentença, que ele arrumava as malas, ele chorando, ele era um homem assim, bruto, mas ele chorando dizia: tudo isso está acontecendo porque não houve um amigo que me dissesse não faça isso. Faltou uma palavra de alguém para dizer a mim: ei, não faça isso. Se alguém tivesse me dito, eu estava doido para não fazer. Tudo que eu queria era ouvir uma palavra dizendo não faça. Palavras mudam destinos. Mudam sim, João. Salvam vidas. Por isso é que eu tenho dito, cara, com muita insistência, viralize elogios. Elogios sem segundas e terceiras intenções necessitam ser ditos. João, às vezes a gente parece ser muito forte, mas sabe aquele dia que a gente está fraquinho? Que a gente está abatido? Que alguém vem e lembra a gente de quem a gente é? Com um elogio, ela nos traz de volta aquele ponto da vida em que nós nos perdemos. Por isso que eu digo, cara, não economize elogios, desde que eles sejam honestos, que tenham cabimento, que não sejam bajulações, que não tenham segundas intenções, viralize elogio. Eles podem recuperar a vida de alguém, não é? Tanto para levantar por elogio, quanto como Salomão diz, repreende o tolo segundo a sua tolice, para que ele não se torne sábio aos seus próprios olhos. Quem é sábio aos seus próprios olhos é um derrotado, é um fracassado. Quem se sente sábio, e muitas vezes nós precisamos dar uma palavra segura, diretiva, para que aquela pessoa reflita que o seu ímpeto, que a sua intenção, que o seu sentimento de ser forte, de ser importante, não é aquilo que ele pensa. Só ele vê daquela natureza, né? Sim, verdade, João. Verdade. Querido, vamos avançar aqui para o verso 7, que diz assim: portanto, estendam a mão e acolham uns aos outros para a glória de Deus, né? Acolham uns aos outros para a glória de Deus. Jesus fez, agora é a vez de vocês. Sendo fiel aos propósitos de Deus, Jesus estendeu a mão aos judeus de maneira especial, de modo que as velhas promessas feitas aos antepassados se tornassem verdadeiras para eles. Como resultado, os não-judeus foram alcançados pela misericórdia e agora podem demonstrar gratidão a Deus. Pensem em todos os textos das Escrituras que se cumprem no que nós fazemos. Por exemplo, então vou reunir os que são de fora no cântico de hino, eu vou cantar ao seu nome. E vocês, os de fora e os de dentro, alegrem-se juntos. E outra vez, povos de todas as nações celebrem a Deus. Todas as cores e raças deem louvor sincero. E a palavra de Isaías: eis a raiz do nosso antepassado Jessé, progredindo na terra e tornando-se uma grande árvore, alta o bastante para que todos
em toda parte a vejam e tenham esperança. Que o Deus da esperança viva encha vocês de alegria e paz, para que a vida de vocês se encha da energia vivificante do Espírito Santo e transborde de esperança. Olha, João, o que é que Paulo propõe nessa analogia que ele faz e os textos da Antiga Aliança que ele sugere, que diz: o Messias vem, o Messias vem, o Messias vem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, povos, raça, língua, povo e nação. Porque ele se deu, porque ele se entregou. E o chamado é esse, porque ele fez isso, agora é a hora de vocês. Paulo está escrevendo para uma época em que parecia para o mundo que a promessa do Cristo era só para os judeus. Sim. E os judeus estavam aferrados nisso e tentavam fazer os outros creem que o Messias era exclusividade dos judeus. E Paulo faz uma abertura aqui dizendo: está escrito, para que os gentios também se alegrem, para que eles louvem a Deus juntamente com vocês, para que eles tenham a mesma alegria que vocês têm, porque está escrito lá em Abraão ainda: em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu tive a felicidade de participar da 17ª Conferência Mundial Pentecostal, com mais de 100 nações, num grito de alegria. Ali estava o grande coral da Coreia do Sul, estava ali o Pu Yong-Shu e tantos outros estavam ali, tantas nações, do FIDE, de países pobres, do Ceilão e de tantos outros países pobres e países ricos de toda a Europa. Estavam reunidos, estavam no centro da terra, lá em Jerusalém. E todas as nações glorificando a Deus. Que tanto judeus quanto não judeus. Coisa mais linda. Para mim foi um dos cenários que eu só vou ver no céu depois desse, entendeu? As nações, mais de 100 nações reunidas. E Jesus unindo todos em Deus, não? Entendendo tudo, todas as línguas que se falava. Aquele canto lindo do coral da Coreia do Sul. Enfim, coisas lindas, lindas, lindas. As nações juntas ali. Falar nisso, eu queria voltar lá no princípio, quando a gente falou, quando Paulo diz assim: que haja a unidade de vocês seja como um coral, não apenas de vozes, mas de ações. Sim. Lembra o versículo que foi lido? Sim. Que a vida de vocês, na igreja, na comunidade, na cidade onde vivem, em qualquer lugar que estiverem, mesmo no estrangeiro onde você foi colocado, que os outros que se juntam a vocês tenham a mesma unidade, que a vida de vocês seja um coral, não simplesmente um coral de vozes, mas um coral uníssono, ou seja, um coral de participação de tudo. Sim. No repartir do pão, o que dizia da igreja? E a igreja permanecia unida, né? Na oração, no partir do pão, nas visitas de casa em casa, na assistência dos irmãos. Assim deve ser, não deve murchar aqui. Nós não podemos, não devemos estar cada um para seu lado. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou da colheita, eu sou da Batista. Não. Paulo está chamando aqueles que conhecem a Deus a viverem em uníssono como um coral de ações e atitudes. Sim. João, a vida da gente, ela é uma bela canção que não deve ser cantada sozinha, né? A vida da gente vai exigir parcerias e cumplicidades para que a gente se torne um grande coral. Não é hora das carreiras solo, é a hora do coral. É hora de nós cantarmos um cântico juntos, é hora de ver a beleza do corpo se manifestar. Assim como o corpo não é feito de um membro só, mas de vários membros que dão o sentido ao corpo, nós somos assim. Cada um de nós opera uma função determinada nesse corpo, somos membros uns dos outros. A vida da igreja é uma vida orgânica, não é? Às vezes a gente tem a sensação de que a instituição igreja tem mais poderes do que o organismo igreja. E não é assim. Igreja não é uma instituição. Não é uma organização social. Não, é um organismo. É um organismo vivo. Vivo.
atuante. Membros uns dos outros, João. Estamos ligados pelo auxílio de toda articulação, de todo ligamento. Num coral, ao contralto, ao baixo, ao tenor, para dar beleza, para fazer soar lindo. Tem todas as vozes diferenciadas, mas que formam o coral. Na vida, aquele que é tenor, eu lembro de construções, mutirões que eu participei, que criei, vendo o cavador de chão chegava com a sua ferramenta e vinha depois o pedreiro e o que trazia massa, e ao final da tarde a casa estava levantada, né? Sim, sim. Sim, é verdade, João. A casa estava de pé. Sim. Eu escutava uma história de uma dupla sertaneja. A primeira voz e a segunda voz. E a repórter perguntava ao que cantava a segunda voz: rapaz, você não fica constrangido que seu irmão canta a primeira voz e quando vai para um show todo mundo canta com ele? Ele disse: não, mas a voz principal é minha, não é a dele. A dele qualquer um pode cantar, por isso todo mundo canta. A voz mais importante não é a dele, é a minha, porque eu tenho que cantar contra a voz dele. Eu tenho que cantar contra a multidão. Então, o que cria beleza na música é a minha segunda voz, não é a primeira. A primeira voz é a voz mais fácil, por isso a multidão canta com ele. Eu canto a segunda voz, e nesse caso, a segunda voz é a primeira. É mais importante. É a voz de destaque, é a voz mais importante. Então, João, olhando para essa resposta que esse cantor deu, eu fico pensando que às vezes a gente está pensando que está fazendo a voz mais importante, mas ela é só a primeira que todo mundo sabe fazer. A gente não está cantando na vida das pessoas a segunda voz, que é a voz mais difícil e que ninguém gosta de cantar. Por todo esse semestre, eu tenho tratado isso, dizendo que pastorear e ser pastor é uma diferença tão grande entre o céu e a terra. Qualquer habilidoso cristão pode adquirir o título de pastor. Pastorear é uma missão muito mais profunda do que isso. É a segunda voz, é aquilo que ninguém vê, é aquela madrugada em que você levanta para socorrer alguém, para ir ver alguém, é aquele tempo em que você podia estar tratando das suas orações ou da sua leitura ou de qualquer outra missão, é quando você recebe uma missão para tratar, para cuidar. É essa voz silenciosa que ninguém vê, que não está nos bastidores, que não está na tribuna, está lá nas vidas. Então, é uma parte das vozes que fazem o lindo coral. Entre aqueles que estão na tribuna e aqueles que estão nas casas, nas famílias, nas favelas, trabalhando com pessoas que precisam ser pastoreadas. Sim. João, a nossa vida, no último versículo aqui, diz que a nossa vida tem que transbordar esperança, que o Espírito de Deus, por nós, transborde em esperança. Esperançar é uma coisa fantástica que brota das nossas relações de fé. Na fé, há a substância da esperança. Essa expectativa alegre e contente pelas coisas que estão por vir. Quando a gente perde a esperança, a gente entra em desespero. Desespero e esperança nascem da mesma raiz. Quando eu perco a esperança, a desesperança toma conta de mim. A vida fica feia, a vida perde a luz, perde o brilho, perde o interesse. E uma vida no Espírito Santo, lembra da principal evidência da presença do Espírito Santo na vida de alguém? Alegria. Alegria. Né? A alegria. A alegria é esse ambiente onde a esperança prospera. O Espírito de Deus, por meio de nós, precisa trazer esse contentamento, essa alegria que alimenta a esperança de cada um de nós. Que a nossa vida seja uma vida de gente que facilita para os outros e não dificulta, que não impede, que não atrapalha, que não estorva, mas que deixa
liberdade para que os outros caminhem em paz e com grande esperança, né? Uhum. A gente vai fazer assim, João. A gente vai tomar um cafezinho agora e volta já já, logo para o próximo bloco. É o terceiro bloco da nossa programação de hoje. A gente volta já já. Pois bem, estamos voltando aqui para o capítulo 15, versículo 14. A Igreja de Roma foi uma igreja que sempre deu muito bom testemunho. Paulo ainda não chegou a Roma, escreve para ela, mas ainda não chegou lá. E ele escreve para essa igreja que ele tem notícias dela, e sempre muito boas notícias. Era uma igreja que parece que encontrou o seu lugar no corpo, né? Que se encaixou dentro da realidade da igreja orgânica, que estão fazendo sempre aquilo que uma igreja deveria fazer. E nesses textos seguintes ele vai relatar exatamente essa satisfação que ele tem ao ver essa igreja operante, não é, João? Aqui, o que eu entendo é que ainda o livro de Atos, ou seja, o livro de Atos é a sombra sobre todo essas cartas. Elas têm a ver com o que nós encontramos no livro de Atos. Sim. E o que é que está ali? A beleza do Espírito Santo, de como o Espírito Santo regia tudo. Paulo escreve para uma igreja que não foi ele quem fundou, não foi ele quem pastoreou, e não há ciúme, não há intrigas, encrencas, porque Paulo escreve essa igreja. O desejo de ser superior. Né? Exatamente. Escreve com uma doutrinação tão linda, tão concisa, e não aparece nenhum opositor. Vou dizer, Paulo está se metendo na igreja que eu... Sim, porque a igreja era de Cristo, não era um dos ministérios. Lamentavelmente, quantas brigas por causa de território. A igreja não era uma denominação, João. Isso. A igreja era o corpo de Cristo. Então Paulo escreve para a igreja que ele nunca nem esteve lá. Alguém fundou, Áquila e Priscila foram talvez cofundadores daquela igreja ali, e alguns outros, mas nenhum suscitou ciúme. Pelo contrário, apoiaram basicamente aquilo que Paulo escrevia. Sim. Então, como o Espírito Santo regia e como deve reger? Sim. A maioria das epístolas, você disse bem, a maioria das epístolas, elas foram escritas dentro do contexto do livro de Atos dos Apóstolos. Não é? E nesse curso da história de Atos, ele ouve tantas vezes, nas viagens dele, gente que vinha de Roma, gente que era de Roma, gente que vinha de Roma, dando a ele notícias de como o evangelho estava absorvido nesta igreja. Nossa. E como as coisas funcionavam. No centro do império do mundo, né? Sim. Sim, no meio desse cosmopolismo, né? Gente de tudo quando era canto lá. E como havia harmonia nessa igreja. Ele vai agora no versículo 14 do capítulo 15, dizer assim: pessoalmente estou bastante satisfeito com vocês, com o que vocês são e com o que vocês estão fazendo. Parecem bem orientados. Ele não está falando mal de quem os orientou, pelo contrário, né? Vocês estão sendo bem orientados e bastante motivados, capazes de guiar e orientar uns aos outros. Ó, era o pastoreamento mútuo. Então, queridos amigos, não tomem a minha linguagem como uma linguagem ousada e dura, como crítica. Não estou criticando, apenas destacando quanto precioso, né, ou quanto eu preciso da ajuda de vocês para levar adiante essa tarefa específica que Deus me deu. Esta obra evangélica, e também sacerdotal, de servir às necessidades espirituais dos não-judeus, para que eles possam ser apresentados como uma oferta aceitável a Deus e se tornarem íntegros e santos pelo Espírito Santo de Deus. Parando aqui no versículo 16. Olha como ele se coloca, João, não como dominador dessa igreja, não como alguém que quer insultar, que quer progredir em cima deles. Ele elogia essa igreja
e diz para esta igreja como eles são úteis para ele nessa tarefa de levar o evangelho, e Paulo está especificando muito bem aqui qual é a tarefa dele, qual é o sacerdócio dele, que é levar o evangelho aos não-judeus? Aos não-judeus. Como essa igreja de Roma facilita isso, porque ali também tem não-judeus. Uhum. Ali não tem só judeus. Então, Paulo está colocando essa igreja num lugar de destaque sem bajulação. A gente não vê qualquer tipo de outro interesse em Paulo. Não pede oferta para ela. Não. Não pede oferta para o ministério dele. Não, de jeito nenhum. João, ele está com pureza na relação. Ele está colocando essa igreja num lugar de destaque para que ela se sinta importante. João, como é bom a gente se sentir importante na vida de alguém. Quando eu dou notícias de uma pessoa para ela, eu estou dizendo para ela como ela é importante para mim. E como a gente se sente bem. Não é egoísmo, não é vaidade, arrogância, soberba, mas, cara, como a gente se sente bem quando a gente sabe que a gente está sendo importante para os outros, não é não? Cara, não precisa ficar colocando as coisas em evidência e tentando insuflar coisas que não são verdadeiras em mim. Mas, cara, quando alguém me diz, aquele dia, aquilo que você disse, aquilo que você fez mudou a minha vida, eu me sinto importante. E não há nenhum problema em eu me sentir importante, porque tantas vezes me sinto desimportantizado. Mas quando alguém tem a tarefa de importantizar o outro, cara, isso ressuscita um morto. Eu não sei a vocês, mas como animou a gente a continuar esse programa aqui, quando ouvimos o testemunho daquele ex-detento, hoje pastoreando drogados e marginalizados. Sim. Aquele testemunho dele me deu um gás para a gente tocar, porque ele está falando de coisa real, de verdade, de pessoas que ouvem e se sentem bem com o que a gente está fazendo por aqui. Isso não nos dá importância pessoal, mas naquilo que estamos fazendo, né? Porque uma coisa é você ter importância pessoal, outra coisa é importantizar aquilo que você está fazendo, sem todavia se sentir importante em cima dela, apenas satisfeito pelo que está fazendo. Arrogante, né, João? Arrogante. Assim, se sentindo importante sim, mas não se sentindo arrogante, soberbo, altivo, né, presunçoso. Esse que é o problema. O problema não é eu me sentir importante. Pelo contrário, a gente se sentir importante dentro de um projeto determinado é muito legal. O problema é quando eu me sinto mais do que importante. O problema é quando eu me sinto arrogante, soberbo, altivo. Aqui está o problema, porque aqui está o lugar da minha queda, né? Nós tivemos um problema seríssimo com um dos grandes cantores da época, ou aliás, da agora, recente, que cantava bem, começou a se destacar, depois se importantizou dizendo que ele era um cantor acima da média. Levou uma queda brusca, porque o seu orgulho, a vaidade, é aquilo que Salomão diz, né? Que a soberba precede a queda, e a altivez do espírito a ruína. Infelizmente, ele tem levado já mais de 10 anos tentado se reerguer, e ainda com grande dificuldade, passou um bom tempo no exterior, por conta da sua soberba, da sua vaidade. Você fazer o que é importante, ser importantizado, que a gente já está dizendo aqui, não é mal nenhum. O mal é você pegar isso e se sentir o cara. Foi o caso de Satanás, né? Satanás era o cara. Que ele era importante, era, né? Era importante. Dizem que a veste de Satanás, passeando pelo Éden, era tão importante que o vento, ao soprar sobre ela... musicalizava o ambiente, né? Aí o cara vai e se sente importante. Não foi importantizado, ele se sentiu importante. E aí caiu em ruína, né? Sim. É esse o cuidado, a gente saber discernir, porque é um fio apenas. Sim, é verdade. É um fio apenas entre você se sentir importante no que está fazendo e você se envaidecer pelo que está fazendo. Sim. É uma linha fina, João. É muito tênue a linha divisória. Se eu tiver um ego adoecido, pronto, eu estou enfermado, né? Estou doente. Mas se eu tiver um ego saudável,
me sentir importante dentro de um contexto, é uma delícia. A gente se sente mais leve, mais motivado, né? Porque faço parte desse projeto e a minha vida ali tem sentido, né? Agora, a soberba, ela precede a ruína. Muita gente boa que se ensoberbece o coração e acaba despencando lá de cima, né? Muito bem, vamos lá para o verso 17, João. Pois não? Que diz assim: olhando para o que já foi feito e o que eu tenho observado, devo dizer que estou muito satisfeito. No contexto de Jesus, eu diria até orgulhoso. Mas apenas nesse contexto. Não tenho interesse em dar a vocês um relato pormenorizado das minhas aventuras, apenas as palavras e os atos de Cristo no presente, poderosos e transformadores para mim, que desencadearam uma resposta de fé entre os de fora. Nesses caminhos tenho pregado a mensagem de Jesus. Desde Jerusalém até o noroeste da Grécia, tenho tido cuidado de levar a mensagem apenas aos lugares nos quais Jesus ainda não é conhecido e adorado. Segundo o que está escrito, aqueles a quem nunca se falou a respeito dele, estes irão vê-lo. Ou nunca ouviram falar dele, esses receberão a mensagem. Ponto. Paulo está falando exatamente da missão dele, que é ir para fora dos lugares onde o evangelho já está divulgado. Paulo vai para os lugares onde não dá lucro. Vai para os lugares onde Jesus nunca havia sido anunciado. Vai para o povo gentílico. Era uma missão que os outros apóstolos não abraçaram. O próprio Pedro, que foi o pioneiro nessa missão, não sustentou a missão, porque o primeiro pregador para os gentios foi Pedro. Na casa de Cornélio. Na casa de Cornélio. Mas Pedro não segurou a responsabilidade. Ele escapuliu botando culpa no Espírito Santo, né? Esse Pedro era uma figura. E Paulo abraça essa missão difícil, João. Tão difícil, bispo, como a gente já falou aqui de princípio, que o Deus único e verdadeiro é o Deus dos judeus. Uhum. O seu filho Jesus era promessa aos judeus. Paulo fazer nações pagãs, idólatras, entender essa história não é fácil. Precisava estar realmente cheio do Espírito Santo, como aconteceu na casa de Judas, quando ele foi orado por Ananias. E está disposto a fazer de fato isso, que você acaba de dizer que o Pedro fez e saiu fora. E o Paulo pega e abraça. Ele começa entre os seus e vai andando. E essa missão não é fácil, como eu repito. Levar uma mensagem desconhecida. Uma mensagem que nem sequer o Deus era adorado por esse povo. Imagina falar do seu filho Jesus. Sim. Era uma missão difícil, precisava de argumento. Alguém preparado com toda a argumentação, conhecedor profundo da história, que Paulo era um fariseu de conhecimento profundo. Então ele precisava conhecer para argumentar, ou nem para argumentar, para dissertar, que Paulo nunca argumentou com ninguém. Paulo sempre fez dissertação da Bíblia. Veja que Paulo nunca parou para fazer questionamento. Ele sempre chegou e deu a mensagem dele. Quando contestavam, ele saía de fininho e ia embora. Ele nunca fez grandes contestações porque ele não queria perder tempo. A necessidade dele era de pregar o Evangelho, mostrar o Cristo crucificado, ressuscitado e prometido o seu retorno à terra. Então, eu repito, essa missão era difícil, é por isso que ele se expressa dessa natureza aqui. Fazer o Cristo conhecido entre os gentios, entre aqueles que não conheciam sequer a Deus. Mormente crer na promessa ou crer no advento de Jesus Cristo. Sim.
Verdade, não era uma questão de estabelecer polêmica, discussões, era anunciar o messianismo, né? Paulo, até entre os judeus, não era uma discussão, era exatamente o anúncio do messianismo, de que Jesus, todos os discursos dele, nós já lemos todos os discursos de Paulo registrados, né? Nós já lemos todos eles em Atos dos Apóstolos, né? Toda a sua apologia. E não era um briguento. A exposição dele não era uma briga, não era uma confusão. Tendo oportunidade, ele chegava e dizia, olha, eu estou aqui em nome do Jesus Cristo. Pois então, João, Paulo está demonstrando com clareza que a missão dele não é a missão do briguento, que ele não está ali para ralhar com eles, não está ali para chamar a atenção deles, que ele está ocupado na divulgação da mensagem para aqueles que nunca ouviram. Essa importância que ele dá à igreja não tem segundas intenções. Parece que o elogio que ele traz a eles é pelo simples fato de dar a eles as notícias que ele havia recebido da maturidade, do crescimento e do avanço dessa igreja diante de toda a comunidade cristã espalhada até aquele momento por todos os lugares onde ele percorria, né? Isso era tão notório que aqueles que desceram de lá por ordem do imperador César, que se encontraram com ele, foram muito úteis, ou seja, não eram pessoas tolas ou frívolos, porque Áquila e Priscila, quando desceram, se encontraram com Paulo, ele aproveitou-os na evangelização. Sim. E eles vieram de onde? Vieram de Roma. E tantos outros. Deus faz cada coisa que a gente não entende, e aquela dispersão feita por César era exatamente a dispersão para que o evangelho alcançasse o restante da Europa, alcançasse a Ásia, alcançasse parte da África, e assim. Sim. Era decisão divina. Sim, verdade, João. João, assim, tornando o que a gente leu numa teologia prática, eu diria assim, dê notícias das pessoas às pessoas para que elas se vejam importantes no processo. Há mulheres que estão em casa que elas precisam receber notícias dos bons cuidados que ela trata a casa. Há homens que precisam de notícias de si mesmos dadas pelos outros para que eles entendam que importância eles têm dentro desse contexto familiar, dentro do contexto do trabalho. Há filhos que precisam receber notícias trazidas por você sobre eles. Então, viralize elogios, desde que eles não sejam bajuladores, desde que não eles tenham uma outra intenção não qualquer. tenham segunda ou terceira intenção. Cara, isso faz tão bem. Eu imagino que Roma, a igreja de Roma, recebendo essa carta, que sentimentos bons eles tiveram, né? Recebendo de Paulo, que era um cara importante no contexto, né? Talvez o mais importante de todo o naquele contexto momento, do evangelho, né? Da época era aquele. Naquele momento, sim. Até pelos percursos que veio acontecendo, aquela chamada em Damasco, a sua vida anterior. Sim. E isso trouxe realmente o respeito. Como alguém daquele naipe, com aquele poder todo, decide ser aprisionado sem dar uma carteirada, como eu costumo dizer, né? Ser preso sem dar uma carteirada. Isso significa que crescia o respeito por aquele homem. Né? Sim, era um elogio sem fraude, né, cara? Sem segundas intenções. Então, assim, tornando isso bem prático, as pessoas à sua volta, às vezes estão tão perdidas de si mesmos, né? Que quando você diz para ela quem elas são, isso faz com que elas se reencontrem com a essência que, de alguma maneira, podem estar se perdendo, né? Então, é importante, sim, a gente falar as coisas para as pessoas para que elas entendam. Eu sei quem eu sou, mas quando alguém diz quem eu sou, reforça a minha identidade, né? A beleza de quando você recebe, a gente tem recebido, e acho que quase todos os familiares, os pais de família de bem que está nos ouvindo, têm recebido, quando recebem um dos nossos filhos
na casa de alguém e depois encontra a gente e parabeniza por tê-los criado com cuidado, por serem educados, por serem pessoas de bem. Você já recebeu esse elogio? Eu já recebi esse elogio. Sim. Parabéns pelos filhos que vocês criaram, pela orientação que deram a eles. A gente não se sente orgulhoso, mas se sente realmente compensado por todo o esforço ou por toda a dedicação que teve, né? Sim. É o que Paulo está fazendo aqui, né? Exatamente, exatamente. No versículo 22, ele vai dizer assim: é por isso que eu estou demorando tanto para visitar vocês. Vocês vão tão bem que eu posso me demorar em visitar vocês, né? Esse é o motivo que eu não estou indo aí. Eu tenho feito tantas coisas, vocês vão tão bem, que não carece de eu estar aí perto de vocês como aqueles que eu tenho visitado, né? É possível que essa carta aqui, só uma paradinha aqui, é possível que essa carta aqui tenha chegado a Roma depois da vinda de Áquila e Priscila e outros. Sim, que deram ele as notícias que deram. E o testemunho deles mesmo, como sim. a igreja foi edificada, né? Exatamente. É por isso que estou demorando tanto para visitar vocês. Mas agora que não tem mais trabalho pioneiro a ser feito nessas regiões, e como há muitos anos desejo ir vê-los, estou finalmente planejando minha visita. Vou para a Espanha e então espero passar por aí, desfrutar a companhia de vocês, até que, em tempo oportuno, me enviem com a bênção de Deus. Cara, é missão com planejamento, né, João? Agora, veja bem, é missão com planejamento. E que nós lemos em Provérbios, o homem traça planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Não significa que você não tenha que traçar planos. Sim. Paulo traça um plano lindo aqui, Sim. mas não era essa a decisão divina para ele. Ele decide aqui que passando pela Espanha, ele passaria por Roma e ficaria lá um bom tempo. De repente, esse não é o querer de Deus. Não é o que vai acontecer, né? O plano de Deus para a vida de Paulo era um outro. Sim. Havia necessidade de que em Jerusalém ele testificasse, ele deixasse, na verdade, diante dos magistrados, a mensagem do Evangelho. Sim. E ele fazia um outro plano. Não é que ele estivesse errado no traçar os planos. E muitas vezes nós traçamos planos que não é essa a decisão divina. Sim, e a gente não deve se sentir frustrado quando Deus mete a mão no nosso plano, né? Gente, eu chamo isso de burrice, você se frustrar quando o teu plano não prevalece. Não prevalece, e que você precisa entender que foi uma decisão divina e não sua. Sim. Quantas vezes eu planejei, eu sempre viajo para o interior, tenho um negócio no interior, e quantas vezes planejei sair num dia determinado, ou numa hora determinada, arrumo o carro, deixo tudo pronto na porta, de repente começa uma coisa aqui, outra ali, e eu postergo de sair pela manhã, teve a oportunidade que eu saí já à noite tendo caído. Só que na estrada tinha alguém quebrado, esperando que eu chegasse para socorrer. Esperando por você, né? Esperando por mim. Não foram poucas vezes. Ali eu fui entender o projeto de Deus me levar naquele horário. Sim. Porque alguém estaria quebrado ali esperando pelo meu socorro. Sim. Eu posso contar isso inúmeras vezes. Então, não se frustre quando um plano, como foi o caso de Paulo aqui. Faça planos, mas não se frustre se não acontecer. Não? Mas se Deus tem um outro plano na sua história, então deixe que ele execute o dele, porque sem dúvida... Aí você pode dizer, mas traçar um plano, passar pelo Euroquilão, com fome, essa coisa toda, é projeto divino, deixa que aconteça. Ser mordido de cobra, deixa que é projeto divino, ele resolve. Essa serpente tem lá seu propósito, né, João? Tem lá seu propósito. Sem ela a coisa ia ficar mais difícil por ali, né? Fizeram espreita para me matar, 40 homens decidiram... Eu podia ter passado direto pela Espanha, tem que passar por tudo isso. É projeto divino, deixa que ele resolva, porque outros serão beneficiados, né? Sim, é verdade, João. A gente precisa não ser amador, mas às vezes o improviso é necessário quando a gente ainda é profissional e aquele método mais tradicional não consegue acontecer, a gente vai ter que improvisar e contar que Deus está com a gente nessa história, né? A gente vai ali tomar um cafezinho, João, mais uma vez, e volta já. Beleza.
Muito bem, os planos estão aí, o desejo de Paulo de ver a igreja de Roma, os planos traçados para que isso aconteça. Aí nós já estamos lá no versículo 25 do capítulo 15. Mas primeiro eu vou passar em Jerusalém, entregar a oferta de auxílio aos seguidores de Jesus que vivem ali, os gregos. Em todo o caminho dos macedônios no norte até os da Acaia no sul, decidiram fazer uma coleta para os cristãos pobres de Jerusalém. Fizeram isso com prazer, mas também era obrigação deles. Embora fosse obrigação, João, eles fizeram com prazer. Percebendo que usufruíam dos dons espirituais que generosamente vinham da comunidade de Jerusalém. Então era o dever deles aliviar aquela pobreza. Tão logo eu entregue pessoalmente cesta de frutos, parto para a Espanha, fazendo uma parada em Roma para ver vocês. Minha esperança é que essa minha visita se torne uma grande bênção de Cristo. Eu quero parar para pensar aqui quando ele diz, mas isso era obrigação. Quantas vezes nós somos acometidos por um sentimento de que estamos fazendo um favor quando socorremos alguém? De que estamos tendo o privilégio de fazer isso e nos ufanamos, imaginando que fizemos, e até saímos contando. Eu disse a minha esposa um dia desse, eu não contarei mais nada na minha vida daquilo que eu pude fazer por alguém. Porque parece ufania, parece... E Paulo está dizendo aqui, eles fizeram de bom grado, mas era obrigação. Às vezes a gente faz e não sente que é uma obrigação, que é um dever. Mas está lá na Bíblia. Está lá, desde Jesus ele vem tratando isso, sobre essa responsabilidade nossa em contribuir, em cooperar, em dar de comer a quem tem fome. Aliás, desde o Velho Testamento, lá em Isaías 58, ele chama aquilo, para mim é um textuário muito lindo. Repartir o teu pão com faminto, recolher na tua casa desabregado, é obrigação. Além de obrigação, há uma promessa de que você terá recompensa disso. E Paulo está dizendo aqui, está meio sutil o texto aí, mas me chamou muita atenção. Eles fizeram uma generosa oferta, ele chama aqui de cesta de frutos, uma generosa oferta, e não foi só na igreja, por todos os lugares onde Paulo passou, dessa caminhada dele, dessa terceira viagem, ele recolhe, eles trazem para ele uma oferta, mas ele diz, era obrigação, era dever. Mas fizeram com prazer. Fizeram com prazer. Essa foi a recompensa. E Paulo também não se nega de dizer que eles fizeram com muito prazer, com muito boa alegria, apesar de ser obrigação. Então, lá na carta aqui, alguns capítulos anteriores, no versículo 12, Paulo escreve, a partir do versículo 6, ele começa a falar dos dons que foram dados, e ele diz que quem recebe o dom de dar, deve fazer com alegria, com satisfação, não com constrangimento, não como se fosse apenas uma obrigação, mas uma obrigação gostosa, uma obrigação espontânea, uma obrigação espontânea não, uma obrigação valorosa, de ter o prazer e o privilégio de estar fazendo. Sim, João, o reconhecimento de que eles estavam desfrutando de um dom que decorria da igreja de Jerusalém, esse reconhecimento faz com que essa obrigação seja prazerosa. Exatamente. Nem tudo que é obrigação para nós deveria gerar em nós desprazer, descompromisso, falta de alegria, falta de força. Não. Mesmo sendo nossa obrigação, como cuidar dos pais, por exemplo. É uma obrigação dos filhos. Mas não é uma obrigação que deve ser desprazerosa. E como nós temos acompanhado e visto, pessoas que cuidam dos pais
com desprazer, com queixa. Uhum. Algum tempo atrás eu visitei a família de uma senhora que ela pesava quase 200 quilos e prostrou-se. E a família já recebia a gente com aquele cansaço, com aquele desprazer de dizer está demorando muito morrer, porque está nos dando muito trabalho e já estamos cansados disso. E não é uma nem duas famílias que a gente já visitou. Eu estou tocando no assunto porque se alguém nos ouve e você tem a necessidade e a responsabilidade de cuidar dos seus, cuide com alegria. Não honre os seus pais por obrigação, honre por alegria, porque a recompensa vem. Sim. Eu até creio que aquele que honra, mas honra sem alegria, honra sem honra. Honra sem honra. Não sei se recebe a recompensa planejada ou prometida por Deus. Porque honrar sem honra não é honra, é apenas uma obrigação cumprida, não é isso? Sim. João, a coisa foi se tornando ao longo da história tão séria que houve necessidade da criação de leis para obrigar os filhos a cuidarem dos pais. Uma obrigação legal. Não é espontaneidade, é obrigação legal. Se o filho não cuidar, ele incorre no cumprimento de uma penalidade que decorre da lei. Não decorre da lei do amor, decorre da lei dos homens. Tamanho era o descaso que vinha tendo com os idosos, com aqueles que precisavam do cuidado dos filhos, né? Então, assim, que todo o nosso cuidado, seja ele para onde for, seja com os órfãos, com as viúvas, com os pais, com os filhos, ou com um amigo, que essa obrigação, ela seja com prazer. Isso acrescenta muito a honra que decorre dessa relação, né? Isso não deve ser apenas com os pais, mas com aqueles cuja obrigação nós temos. E não interessa se o teu pai te honrou, cuidou de ti ou não cuidou, te desprezou, não te desprezou, porque assim como eu já vi pessoas queixando-se de que o pai está custando morrer, está lhe dando muito trabalho, eu já vi pessoas cuidando de pais que o desprezaram, que os abandonaram, filhos cuidando de pai que os abandonaram, e eles cuidaram até o fim. Sim. E para tristeza nossa, eu nem queria recitar isso aqui, mas eu vou dizer, eu visitei alguns pastores que morreram em desprezo porque os seus pares não fizeram por ele o que deviam fazer. Então, nossos... não é incomum, né, João? Não é incomum. Nossos amigos, nossos colegas pastores, Paulo está falando aqui da necessidade de compartilhar as necessidades uns dos outros. A necessidade não é só financeira. Muitos pastores que jubilaram, estão morrendo de tédio porque não recebe visita de um amigo que não tem uma conversa, uma parceria. Não há uma parceria, não há amizade. Eu visitei realmente ao longo da minha vida pastores que morreram em desprezo dos seus pares. A gente não está denunciando aqui, a gente está dizendo... Vamos ter mais cuidado, vamos ser mais generosos com aqueles nossos companheiros que estiveram conosco ao longo da vida. Não só pastores, mas outras pessoas também. Há tantos aí que querem nos adotar como filhos apenas para ter a nossa atenção, né? Sim, exatamente, João. João, vamos tentar terminar esse capítulo 15. No verso 30 do capítulo 15, Paulo diz assim: queridos amigos, eu tenho um pedido. Orem por mim, orem fervorosamente comigo e por mim. Orem a Deus, o Pai, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que eu seja libertado da cova dos leões dos descrentes da Judéia. Orem também para que a minha oferta de auxílio aos cristãos de Jerusalém seja aceita no mesmo espírito em que foi recolhida. Olha que coisa séria aqui, né? Lindo, né? Vamos voltar já já. Assim, querendo Deus, irei até vocês com um coração leve e ansioso pelo consolo da companhia de vocês. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. João, que coisa extraordinária é essa percepção de Paulo. Que a oferta que eu levo para Jerusalém
Seja recebida com a mesma alegria com que ela foi recolhida. Sim, porque, João, podia ser que ao receber aquela oferta não tivesse tanta alegria. Não fosse dada o devido valor, não o valor de soma, mas o valor com que foi recolhida, né? Sim. Mas eu queria chamar mais um pouquinho aqui sobre o pedido de oração ardente de Paulo. Sim. Em nenhum outro texto de Paulo ele faz um pedido de oração tão veemente, tão ardente quanto ele está fazendo aqui nesse. E por que ele está fazendo? Paulo tinha um prenúncio de que o que ele ia encontrar em Jerusalém. Ele fala dos cristãos da Judéia, ou seja, era exatamente onde estava situado o centro do poder em Jerusalém. O centro da igreja cristã estava na Judéia. E ele diz assim: orem, mas orem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele faz uma invocação tão linda aqui: eu rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo em vossas orações, por mim, a Deus, para que me livrar dos rebeldes que estão na Judéia. Paulo já sabia que aqueles camaradas iam orar, iam jejuar para matá-lo. O Espírito Santo revelava para Paulo as angústias que ele havia de passar em Jerusalém. Sim. É que os descrentes não eram os gentios. Não eram, bispo. Desde o princípio. Quem foi que matou Abel? Seu irmão. Sim. Quem foi que insultou a Davi diante de Golias? Seus irmãos. Quem colocou José na cova, tentaram matá-lo e depois vendê-lo? Seus irmãos. Sim. Onde estavam aqueles jejuando para planejar a morte de judeus Paulo? Crentes. Ou seja, religiosos. Judeus religiosos. Rebeldes com relação à vontade de Deus. A vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo, e Jesus Cristo já tinha dito, falando, lembra que ele fala sobre isso? O inimigo do homem está na sua própria casa, são seus irmãos, etc, etc. Não quer dizer que em toda casa tem um Caim, tenha um neto de Jessé, uns filhos de Jessé, um de José, de Jacó, não. Mas isso é suscetível de acontecer. Estejamos preparados, porque se o nosso irmão se rebelar contra a gente não vai revidar, nem precisa, porque o que está te esperando para livrá-lo é o que estava esperando José como mantimento para socorrer os seus irmãos e toda a sua descendência. Sim. João, houve uma família ao longo da história da minha vida que todo mês eu fazia 2 compras, uma para minha casa e uma para a casa dessa família. Eu estou falando isso anos depois que passou, né? Mas o que acontecia era assim, eu levava com alegria, mas não recebia com alegria. Era recebido como se fosse uma obrigação minha. E eu não tinha nenhuma obrigação, em tese, eu não tinha nenhuma obrigação em sustentar aquela família. Todavia, eu fazia. Me despencava da minha casa, do supermercado, para levar uma boa compra. Não era uma cestinha básica, era uma boa compra. E ao longo dos anos, porque não foi 1 ano, 2 anos, ao longo dos anos, eu comecei a ver que aquilo gerou da parte dessa família, em mim, uma obrigação de fazê-lo. Um sentimento de obrigação. Sentimento de obrigatoriedade, não de gratidão. Então, é o que Paulo está falando, que eles recebam em Jerusalém com a alegria que foi ofertada. Que haja uma relação de equivalência entre o dar e o receber. Eu achei tão fofinho. Eu achei tão interessante o que Paulo coloca aqui. Parece assim um cristão, um homem duro nas suas colocações, mas a sensibilidade dele é tão grande em dizer, eu estou levando as ofertas, mesmo que tenham sido obrigatórias, mas acima da obrigação estava a alegria de fazer. As iniciativas
Quantos tomaram essa iniciativa para isso acontecer? Então, eu estou levando com toda alegria. E orem para que os irmãos que estejam lá recebam com alegria também. Porque isso me traz realmente recompensa pelo esforço, pela carga que eu estou levando, pelo cuidado que eu estou levando. Sim, sim. No finalzinho do capítulo 15, quando ele diz assim, querendo Deus, eu irei até vocês com um coração leve. Querendo Deus. Ou seja, pode ser que Deus não queira. Entendendo que Deus pode estar querendo isso, eu estou pronto para ir e estar com vocês. Gente, essa é a condição que faz com que a gente ande em leveza. É assim, é no querer de Deus. Eu posso até querer, mas o farei se Deus também o quiser. Eu queria pegar isso aqui como exemplo. Sim. Quantas vezes você, eu, já fomos chamados para atender alguém em necessidade? Irmos ou somos impulsionados pelo Espírito Santo a atender alguém em necessidade, na cidade, fora da cidade, e vamos na obrigação, no empurrão. E Paulo está dizendo aqui, na versão que eu tenho à mão, diz assim, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue a vós com alegria. Com alegria. Não é como a unção de Jeú, lembra como foi a unção de Jeú? Não lembro, João. Deus determina a Elias que unja Jeú como rei. Elias não faz. Sim. Passa para Eliseu. Eliseu não faz, mas manda um dos seus discípulos dizer, ei, chega, unge, entra por uma porta e sai correndo pela outra. E vem-te embora. Eu não sei o que perigo tinha lá, mas não era uma unção satisfatória. Não foi como a de Saul, que foi feita com... A de Davi, que foi feita com festa, um grande sacrifício, ou seja, um churrasco, uma festa religiosa feita na casa de Jessé para a unção de Davi. Era a mera obrigação de fazer. Houve alegria, e nessa era a mera obrigação de fazer com indignação e medo. Unge... Mas Jeú era um bicho muito doido mesmo, né, João? Mas foi designado por Deus para ser rei de Israel, né? Mas era um bicho doido. Unge, leva este frasco de azeite, unge a Jeú e diz assim, o Senhor diz, tu reinarás sobre Israel, e foge imediato pela porta seguinte. E Paulo fala aqui diferente, ele diz, a fim de que eu chegue a vocês com alegria. Sim. Ou seja, que a perturbação que eu sei que vou encontrar, conforme eu mencionei no versículo anterior, dizendo que me livre da mão dos odiosos judeus, mas que isso não me traga torpor, não me traga pavor, não me traga medo, que a disposição, a alegria de abraçar vocês, não me faça nenhum medo, não me entristeça, eu quero estar com vocês em alegria. Sim. Assim seja a nossa visita àqueles que precisam de nós. Às vezes a pessoa está precisando só do nosso sorriso, e nós chegamos com a cara trancada porque vamos na obrigação. A nossa oferta, seja ela financeira, seja ela de uma visita, seja ela até de uma cura, porque às vezes nós vamos ministrar cura nas pessoas, mas não vamos com alegria. Sim. João, não tem que ir. Então vai com com alegria. É mais leve. É mais leve, é. O que nós encontramos, salvo engano, no Salmo? Saireis com alegria e em paz sereis guiado. E em paz sereis guiado. Então... se tem que ir, vai com alegria. Deixa a tristeza aqui, abandona tudo isso e vai com alegria. Mesmo, porque então a recompensa é bela, é beleza. Você vai andando de força em força, vai caminhando de força em força. As coisas vão ficando mais leves, né, João? Poxa, Paulo passou 2 anos, nessa ida dele, ele passou 2 anos sendo tratado como príncipe, lá em Antioquia, lembra? Sim, João, a alegria, ela produz coisas no corpo da gente. Ela produz energia. Saúde. Sim, por isso que Davi, quando ora lá, pedindo a Deus que faça o que tem que ser feito, mas não tirar dele a alegria da salvação dele, né? Porque a salvação, eu costumo dizer que a ratificação de uma salvação é a alegria que brota. No Novo Testamento, em dois textos específicos, nós encontramos essa afirmação. Quando Filipe batiza o eunuco,
O texto final diz assim: e o Espírito Santo arrebatou a Filipe, que não viu mais o eunuco, que cheio de júbilo prosseguiu o seu caminho. Lá em Filipos, quando Paulo batiza o carcereiro, o texto finaliza dizendo assim: e com toda a sua família manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Ou seja, a ratificação, a assinatura de uma salvação recebida é a alegria que brota dela. Sim. E a alegria, ela energiza o corpo inteiro. Não é só emoção, é o corpo inteiro. Não é na espiritualidade células, também, mas né? também nas células corpóreas, né? Sim, verdade, cara. Então, se você tem que fazer alguma coisa, tome uma decisão. Tem que ser feito, não tem jeito. Então, vai fazer com alegria. Vou brigar com minha contrariedade e jogar ela para fora. João, a gente precisa estar no controle da vida da gente. Não é Nelson Mandela que diz: no coração que cabe o ódio, cabe o amor? Sim, verdade. No coração que cabe o ódio, cabe o amor. Então tire o ódio e jogue o amor lá dentro. Sim, sim. Nelson Mandela dizia que se a gente aprende a odiar, a gente também aprende a amar. Aprende a amar. Então vamos aprender a transformar essas questões. Não cultivar aquilo que não vale a pena, cultive o que é bom. Sim, isso vai fazer tão bem a tanta gente. João, hoje é o primeiro domingo do mês de novembro. Meu Deus, está veloz, né, querido? E eu feliz aqui por estar conseguindo passar mais um ano na vida, né? Sim, é verdade. Já pertinho aí do finalzinho do ano, dezembro está às portas novamente. Daqui a um mês e pouco eu estou fazendo 70, né? Eita. E nós estamos aqui esperando em Deus chegar lá, ou não, né? Ou não. João, eu tenho aprendido que quando a gente perde o medo da morte, a gente aprende a viver, sabe? A gente tem alegria de viver. Tem. A tristeza de viver é quando o medo da morte nos assadia. Eu conheço pessoas que, quando eu começo a falar sobre a morte, parece que elas não gostam, elas têm pavor de pensar na morte. Como se a morte fosse o grande vilão. Quem não aprende a morrer, não aprende a viver. Eu não penso na morte e eu já disse, já decretei. Ninguém chegando na minha casa e me achando na horizontal, diga que eu morri. Diga que a minha vida cessou. Sim. A morte não terá poder nenhum sobre a existência mim. cessou. A minha né, existência cessou. Porque a vida continua. A vida continua, exatamente. A minha existência cessou. A morte não terá poder nenhum sobre a minha existência. Sim. Domingo passado eu voltava para casa com a oração de São Francisco. É morrendo que se vive para a vida eterna. Para a vida eterna. É morrendo que se vive. Quem não aprende a morrer também não sabe viver. Porque, cara, é na possibilidade de eu morrer amanhã que eu vivo tão intensamente o dia de hoje. A morte, ela é uma relação intensa com a vida. Eu estou vivendo todo dia como se fosse meu último dia. Isso energiza a minha vida. Eu não poupo alegria, eu não poupo boas emoções, porque pode ser minhas últimas emoções. Pode ser meu último momento. Vai ficar guardada para quem? Tá louco, amigo. Então a gente tem que dar vazão, né? Vai ficar guardada para quem? Aí Sim. é o que Jesus Cristo disse: o que tu tens guardado para quem vai ser. Tem. Não, a tua alma será pedida, ou seja, a tua alegria, a tua emoção será pedida nessa noite, e todo o que tu armazenaste vai servir para quem? Sim. Se é uma coisa que a gente não pode fazer meia boca é viver, né, João? Não dá para viver meia boca. Se é para viver, vivamos cheio de alegria. com intensidade. É difícil? Não é difícil. Não. Difícil é você querer viver com alegria e se prender aos seus altares de frustração, seus altares de dor. Porque há muita gente que faz numa frustração um altar. E todos os dias ele volta ali para adorar aquela sua frustração. Sim. João, o problema não está na pedra que faz a gente tropeçar, o problema está no apego a essa pedra, não é? Se a gente se apega a essa pedra, é essa coisa que fez com que o Estevão visse a glória de Deus, não fica olhando para o tamanho das pedras. Não fica olhando para o tamanho das pedras, né? Exatamente. Gente, chegamos ao finalzinho, esperamos você para esse nosso encontro das 18h30, quando vamos celebrar a Santa Ceia de Nosso Senhor, e você é nosso convidado. Aguardamos vocês aqui a partir das 18h30 com aquele abraço, aquele sorriso
Sim, e sim. aquela mesa posta para a nossa comunhão. Shalom. Forte abraço, bom domingo a todos vocês.